como o apego excessivo às memórias do passado podem impactar o presente e a nossa relação com a saúde mental. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. E antes da gente iniciar, um breve aviso. Esse vídeo é de caráter educativo, portanto, não substitui a presença de um psicólogo. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. E então, o que é a nostalgia? A nostalgia é um apego excessivo às memórias do passado. Mas existe uma grande diferença entre a nostalgia saudável e a não saudável. Enquanto a nostalgia saudável é uma lembrança das coisas boas que eu vivi, mas sem deixar de viver o presente e com expectativa sobre o futuro, a nostalgia não saudável, e essa é a principal que nós trabalharemos aqui, especialmente a partir do vício emocional, é importante lembrar que ela intrinsecamente coloca o passado como superior em expectativa e realidade, com o presente e o futuro. O grande problema é justamente essa idealização de que o passado foi muito melhor e que eu não tenho a capacidade de viver um presente e um futuro tão bom quanto o passado. Então eu me perco em memórias ao invés de construir o futuro. Qual a relação da nostalgia com a ansiedade? A nostalgia é um apego excessivo ao passado, idealizando o passado muito superiormente ao futuro. E é aqui que mora a relação. O que é então a ansiedade? A ansiedade é a presença de incerteza e somada à ausência de controle sobre o futuro. A grande questão não é você ter uma nostalgia, uma boa lembrança sobre o passado, mas sim que essa nostalgia, essa idealização do que aconteceu no passado, das boas memórias, daquele vínculo afetivo com algum desenho, com algum boneco, com algo nesse sentido, te paralise de viver o presente e te impeça de construir um futuro. Alguns exemplos são extremamente importantes a gente trazer. Objetos que normalmente trazem memória afetiva, como por exemplo uma cadeira, por mais que eles não tenham mais utilidade, e aqui a gente vê diversos objetos, seja uma corrente, seja uma cama, muitas vezes um criado, um colar, cada um tem um objeto que lembra alguém especial. E por vezes não tem mais utilidade. E não precisa ser alguém especial, pode ser um rádio antigo que te relembre um bom momento que você viveu. Mas a verdade é que aquilo ali está simplesmente te trazendo um apoio emocional, uma memória, um gatilho muitas vezes. E a importância da gente entender isso é porque dependendo do vínculo fortalecido desse gatilho, desse objeto, por mais que ele não tenha utilidade prática na tua vida cotidiana, ele pode te trazer muitas vezes um isolamento social. Você, através desse isolamento social, você rumina sentimentos nem sempre positivos e então você começa a trazer um grande ponto para as conversas. Conversas repetitivas voltadas sempre ao passado, demonstrando forte aversão às mudanças. E um dos principais pontos da nossa atualidade é a adaptabilidade e flexibilidade cognitiva que nós temos. Através da neuroplasticidade, nós conseguimos moldar o nosso cérebro para aquilo que nós precisamos hoje. E mais do que isso, aprender e adaptar as nossas capacidades, de fato, aquilo que faz sentido atualmente para a nossa realidade. Quando a nostalgia se torna um vício emocional, existem 3 pontos principais das pessoas que normalmente eu visualizo o vício emocional de nostalgia. Primeiro, uma fuga da realidade, onde a pessoa busca tantos elementos do passado que se esquece de viver o presente. Segundo, bloqueio às novas experiências. A pessoa simplesmente não consegue mais viver as experiências novas, não consegue construir novas relações, não consegue construir novas experiências, sejam experiências gastronômicas, experiências de desenhos, de ver novos filmes, de ver novas séries. Cada um acaba se bloqueando de uma forma, de uma nova experiência. E em terceiro lugar, perdas significativas. Seja a perda de um ente querido, seja a perda de um desenho que passou e já não mais é reprisado, ou até mesmo uma série que você via antigamente
aquele momento que você teve, mas hoje não consegue ter mais por algum motivo. Seja pela rádio, que foi descontinuada, seja pela televisão preta e branca, que já não existe mais, cada um de uma forma. E então, como superar o vício da nostalgia? A grande questão aqui é trazer consciência. Você precisa entender que você tem passado muito mais tempo no passado do que no presente. E é importante a gente dizer, o passado já foi escrito, o presente eu escrevo agora e o futuro a Deus pertence, porque ele não existe. Quando o amanhã chega, já não é mais amanhã, é hoje. Então é importante você ter essa consciência de, poxa, quanto tempo do meu dia, dos meus pensamentos estão no passado? Quantos dos meus pensamentos estão no presente? Quanto tempo eu passo pensando sobre o futuro e sobre o passado? Quando, na verdade, a maior parte do tempo deveria estar pensando no presente, que é o que eu vivo nesse exato momento. Em segundo lugar, que eu acredito que seja também especialmente importante, é a utilização de ferramentas como mindfulness, atenção plena. Cada uma dessas ferramentas, como também o grounding, te trazem a mentalidade, a autoconsciência de colocar o seu estado mental no presente. Portanto, é muito mais fácil você trazer essa consciência de entender aquilo que você tem sentido nesse momento, como por exemplo, agora tem um ring light na minha frente, a temperatura do quarto está adequada, deve estar entre 19 e 21 graus. Então, cada consciência que você traz, cada possibilidade de pensamento para o presente já ajuda você a vencer esse vício em nostalgia. E todo vício, ele precisa ser quebrado através do treinamento e da prática. Obviamente que alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. E lógico que as tuas sinapses, elas são fortalecidas também com experiências emocionais. Então a emocionalidade, a intenção emocional que você coloca é muito relevante quando você fala de superar um vício emocional. E em terceiro lugar, mas não menos importante, ressignificação. E talvez aqui more a grande chave de ouro. Porque é através de um ressignificar, e o que é ressignificar? Dar um novo significado a algo que já aconteceu. Então, eu posso transformar um vício em nostalgia não saudável em algo saudável, desde que eu ressignifique e não mais fique preso em uma inação, ou seja, que não mais eu fique paralisado. A minha proposta aqui não é que você esqueça o passado, é que você o honre de uma forma assertiva, escrevendo o futuro com ações no presente. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.